E aí, pessoal? Seja bem-vindo à nossa aula 4 do módulo 2, Eletroquímica, e a gente vai para o assunto base da eletroquímica, né? A pilha de Daniel. É muito famosa em vestibulares, também é importante para o nosso Enem, tá? A pilha de Daniel foi um dispositivo experimental que permitiu estudar as reações de oxirredução, gerando corrente elétrica e também ver as tendências de perder elétrons, de ganhar elétrons. Então, a pilha de Daniel ela é a base de todas as pilhas que nós temos, tá certo? Então, estudar a pilha de Daniel é a parte primordial para a gente entender como funciona uma pilha seca, como é que funciona uma pilha de uma bateria de carro, como é que funciona uma pilha recarregável, uma bateria de lítio, por aí vai, beleza? E na tela de vocês, nós temos o experimento de Daniel, né? Como é que foi montada essa pilha de Daniel, né? Bom, aqui nós temos uma célula galvânica ou célula voltaica. Nós temos um dispositivo em que uma reação química espontânea gera corrente elétrica, tá certo? Então, é a primeira informação que nós temos de importante aqui. Segundo ponto é saber como é montado essa pilha. Vocês estão vendo que a pilha é formada por dois recipientes, né? Em um recipiente, nós vamos ter uma solução eletrolítica e um metal. Do lado esquerdo, nós temos aqui uma solução eletrolítica de sulfato de zinco, tá certo? E mergulhado nela, nós temos uma placa de zinco, ok? Do outro lado, nós temos uma outra solução eletrolítica, que é o sulfato de cobre 2, e mergulhado nessa solução eu tenho um eletrodo de cobre, tá? Cada um desses recipientes é chamado de semicélula. Então, se o dispositivo todo é chamado de célula, cada recipiente é chamado de semicélula. Nós vamos conectar esses dois eletrodos por um fio condutor, um fio de cobre. E nesse fio a gente pode colocar qualquer dispositivo eletrônico, né? Nós temos aqui uma lâmpada, tá certo? E para terminar o esquema da nossa pilha de Daniel, nós temos aqui um vidro no formato de U, pode ser também uma mangueira, aonde dentro tem um gel, e dissolvido nesse gel nós temos um sal, certo? No caso aqui do exemplo, é sulfato de sódio. E nós vamos mergulhar a ponta desse frasco em U nas duas soluções. Aqui na ponta tem um chumaçozinho de algodão, tá? Aqui aparece aqui um chumaço de algodão tampando esse tubo, tá certo? Mas pode ser perfeitamente uma mangueira, tá? Esse tubo é chamado de ponte salina. E daqui a pouco a gente vai entender para que ela serve. Bom, quando eu monto esse aparato, a lâmpada acende, indicando que está havendo ali um fluxo de elétrons, tá? Está sendo gerada eletricidade para fazer com que a lâmpada acenda, beleza? E com o passar do tempo, a gente vai perceber que o zinco vai sofrendo corrosão. Ele começa a se deteriorar. A parte que está submersa na solução vai sendo corroída. Com o passar do tempo vai acontecendo isso. Na outra solução, na outra semicélula, o eletrodo de cobre vai ter um aumento de massa na sua superfície. Então, a parte que está submersa começa a ter mais cobre, né? É como se fosse uma transferência de massa. Se perde massa em um eletrodo e se forma massa no outro eletrodo. Detalhe, essas placas são chamadas de eletrodos, certo? E a solução é chamada de solução eletrolítica, tá? Porque eles conduzem corrente elétrica. O eletrodo ele serve para conduzir corrente elétrica e a solução também. Pois bem, vai chegar uma hora que a lâmpada vai apagar, indicando que a pilha parou de funcionar. E a placa de zinco, né, o eletrodo de zinco vai estar bem corroído, enquanto a placa de cobre vai estar ali com a espessura maior, tá certo? Bom, o que foi que aconteceu no funcionamento desse experimento, certo? O zinco, o eletrodo de zinco, ele vai sofrer um processo chamado de oxidação, tá? O que acontece com o eletrodo é um processo de oxidação. O zinco metálico, está um pouco apertado, o zinco metálico, ele vai se transformar em zinco 2+, pela perda de 2 elétrons.
Então, o que explica o consumo do eletrodo é o fato dessa transformação. Átomos metálicos de zinco vão perder 2 elétrons e vão se transformar em um íon e vão para a solução. Tá certo? Então, o zinco ele vai ser corroído no processo, ele vai ser consumido. A concentração de zinco 2+ na solução tende a aumentar. E os elétrons que foram liberados pelo zinco no processo de oxidação vão subir o fio, passar pela lâmpada, fazer a lâmpada funcionar e vão descer pelo eletrodo de cobre. Tá certo? Eles vão descer até chegar na solução do cobre. Tá? Os elétrons vão descer, passar pelo eletrodo e vão ser recebidos pelo íon cobre 2+, que está aqui na solução. Então, do outro lado, vai acontecer uma reação inversa. O íon cobre 2+ vai receber elétrons e vai se transformar em cobre metálico. Ou seja, eu estou produzindo mais cobre. E esse cobre ele fica ali preso na superfície do eletrodo. Então, a tendência é que a massa daquele eletrodo vá aumentando, porque eu estou produzindo mais cobre. Em contrapartida, a concentração de íons cobre 2+ vai diminuindo gradativamente, né, com essa retirada dos íons, porque eles vão se transformando em cobre metálico. Tá certo? Então, do lado esquerdo aqui, nós temos um processo de oxidação. Enquanto do lado direito, nós temos um processo de redução. Tá? Por quê? No caso do zinco, ele perdeu elétrons. O NOx dele, que era 0, passou para +2. Houve um aumento do NOx pelo fato de ele ter perdido elétrons. É um processo de oxidação. Já o cobre, que antes tinha NOx +2, passou para 0, está sofrendo um processo de redução. Beleza? Pelo fato de ele ter recebido 2 elétrons. Ele ganhou elétrons, tá? A semicélula, onde acontece a oxidação, é chamado de ânodo, tá? Então, do lado esquerdo vai ser o nosso ânodo, que é identificado pelo sinal negativo, tá? O ânodo da pilha é o polo negativo da pilha. Todos nós sabemos que uma pilha tem 2 polos, né? O negativo e o positivo. O polo negativo é chamado de ânodo e é lá onde acontece o processo de oxidação. Ok? É de lá que saem os elétrons, partem os elétrons. Do outro lado, onde acontece a redução, nós vamos chamar de cátodo, que vai ser o polo positivo da nossa pilha de Daniel. Beleza? No ânodo, polo negativo, no cátodo, polo positivo, onde acontece o processo de redução. Tem até uma dica para você lembrar. Ânodo começa com a vogal, oxidação começa com vogal. Ou, né, aqui no caso do cátodo começa com uma consoante e redução começa com consoante. Olha que bacana, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. Ou tem a regra do Crow. O pessoal fala muito do Crow, né? Cátodo acontece redução, no ânodo acontece oxidação. A regra do Crow, certo? Então vai acontecer essa transferência de elétrons do zinco para o cobre. Ok? E tio Alan, a ponte salina serve para quê? A ponte salina vai equilibrar as cargas elétricas nas soluções. Repara que aqui no ânodo você vai ter um aumento na concentração de íons positivos, né? Enquanto aqui na solução do cátodo, nós vamos ter uma redução de íons positivos. É a ponte salina que vai repor, vai tentar equilibrar essas cargas, né? Na ponte salina nós vamos ter a presença de íon sulfato e a presença de íon sódio, né? No exemplo aqui, o sal que está ali na ponte salina é o sulfato de sódio. Então, os íons sulfato, eles vão migrar em direção à solução do ânodo, eles migram para o polo negativo na tentativa de anular esse excesso de cargas positivas. E o sódio vai migrar para o polo positivo na tentativa de reforçar a quantidade de íons positivos da solução, que está em baixa, né? Então, cada íon vai ter uma função específica. O sulfato, né, o ânion, migra para o ânodo e o cátion migra para o cátodo, beleza? E a função é equilibrar as cargas nas soluções para fazer com que a pilha funcione um tempo maior, tá certo? E lembrem-se, o fluxo de elétrons em uma pilha sempre vai do polo negativo para o polo positivo,
certo? O fluxo de elétrons sempre vai, é interessante anotar isso, sempre vai do polo negativo para o polo positivo, nunca o contrário. Bacana? Bom, espero que tenha entendido o esquema reacional, né? O esquema da pilha de Daniel, as características, tá? Interessante saber que lá no ânodo acontece oxidação, acontece a corrosão do eletrodo, tá? E o aumento na concentração da solução. E do outro lado, no cátodo, a gente vai ter a redução, né? Um aumento da massa do eletrodo, uma deposição na massa do eletrodo e uma diminuição na concentração, tá certo? E saber também as reações, como aconteceu, a reação que acontece lá no eletrodo do zinco e na semicélula do cobre. Bacana? Aí você me pergunta, tio Alan, beleza, o zinco vai sofrer oxidação e o cobre vai sofrer redução. Mas o cobre sempre sofre redução? O zinco sempre sofre oxidação nas pilhas, né, na formação das pilhas? E quem é que diz que espécie química vai sofrer redução, que espécie vai sofrer oxidação, né? E aí nós vamos para um conceito importantíssimo, que é o chamado de potencial padrão de redução. Um potencial padrão de redução é uma maneira de quantificar a tendência que um átomo tem em sofrer redução. Veja só o nome, potencial padrão de redução. Então, potencial é uma tendência, é uma capacidade de redução, ou seja, para se reduzir, para sofrer o processo de redução, que é a diminuição do NOx pelo ganho de elétrons. E é chamado de padrão porque essa tendência ela é medida comparada com o eletrodo padrão, que é o hidrogênio, em condições padrão, tá certo? Por isso que é chamado de padrão. Mas isso não vai ter muita influência na hora de fazer a questão, tá certo? Cada espécie química tem um determinado potencial padrão de redução, tem uma tendência diferente de sofrer redução. Isso é tabelado, beleza? Cada espécie tem o seu valor ali de potencial de redução, que inclusive é medida em volts. E o aluno não é obrigado a decorar. A questão tem que fornecer esses dados e o aluno, sabendo utilizar, ele consegue responder a questão, tá certo? Então, na tela de vocês tem aí os potenciais padrão de redução de alguns metais, né? O magnésio, por exemplo, tem um potencial de menos 2,38 volts, o zinco, menos 0,76, o ferro, o chumbo são valores negativos em relação ao hidrogênio, que é o nosso padrão. A gente diz que ele tem potencial igual a zero, e existem espécies químicas que têm um potencial menor e vão ter valores negativos, e outros vão ter uma tendência maior, um potencial maior, e vão ter valores positivos, né? O caso do cobre, mais 0,34, e o caso da prata, tá certo? E assim, você vai usar esse dado justamente para fazer a previsão. Quem é que vai sofrer a redução no processo? Sempre aquele que tiver o maior potencial de redução. Grave isso, hein? Vai sofrer redução aquele que tiver o maior potencial de redução. Na pilha que a gente viu no slide anterior, é uma pilha envolvendo zinco e cobre. Então, se a gente for comparar, né, o potencial de redução do zinco é menos 0,76, a do cobre é mais 0,34. Quem tem o maior potencial de redução? O cobre. Então, é ele que vai sofrer a redução, né? Fazendo, então, o zinco sofrer oxidação. Como o zinco vai sofrer oxidação, a gente já pode colocar outras informações aqui, ó. Ele vai ser o ânodo da pilha, né? Ele vai ser o polo negativo da pilha, enquanto o cobre, por sofrer redução, vai ser o cátodo, o nosso famoso polo positivo, né? O zinco vai ser o agente redutor, enquanto o cobre vai ser o agente oxidante, porque quando ele sofre redução, ele causa oxidação do zinco, tá certo? Agora, respondendo aquela pergunta que eu fiz, o cobre sempre vai sofrer redução? Não. Se eu montar uma pilha de cobre e prata, como a prata tem um potencial maior, 0,80, é a prata que vai sofrer a redução, e o cobre é obrigado a sofrer oxidação, né? O zinco, por exemplo, se eu montar uma pilha de zinco e magnésio, quem vai sofrer o processo de redução vai ser o zinco. E repara que não tem nada a ver com o sinal. Tem aluno que aprende assim. Se ele tem sinal positivo, ele vai sofrer redução e vai ser o cátodo. Se ele tem sinal negativo, então ele vai sofrer oxidação e vai ser o ânodo. Isso é uma lenda,
tá? Não é assim. Quando a gente vai montar uma pilha, a gente compara os potenciais. Os dois podem ser negativos. E aquele que vai sofrer redução é aquele que tiver o maior valor, tá certo? O zinco tem maior valor porque ele está mais próximo do zero. Menos 0,76 é um valor mais próximo do zero, maior do que o menos 2,38 do magnésio, tá certo? E fique tranquilo, tá? Você vai ter esses dados na questão, ok? Então não precisa ficar, Tcholão, eu tenho que decorar esses valores? Não, não precisa.